Com a palavra, o excelentíssimo senhor conselheiro Domingos Neto, para relatar o processo 14 da pauta. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor procurador de contas, trato o processo número 7.320 das contas anuais do exercício de 2009 da Câmara Municipal de Nova Chavantina, gestão do senhor Manuel José da Silva. Consta o relatório preliminar de auditoria da Secretaria de Controle Externo, apontamento de 11 irregularidades, sendo 9 classificadas de natureza grave e 2 não classificadas, segundo a Resolução 8/2008. Regularmente citado, o gestor apresentou defesa, cuja análise técnica concluiu pela permanência de 7 irregularidades, sendo 6 classificadas de natureza grave, 1 não classificada, segundo a Resolução 8/2008, ao final relacionadas. O Ministério Público de Contas, por meio do parecer número 6.752, do Procurador de Contas, Dr. Getúlio Velasco Moreira Filho, opinou no sentido de julgar irregulares as referidas contas com aplicação de multa ao gestor, imposição de glosa e multa sobre o valor do dano, determinação ao gestor e advertência sobre a origem da reincidência das contas irregulares e seu comprometimento nas futuras, sem prejuízo das demais sanções cabíveis ao relatório. Com a palavra, o excelentíssimo senhor Procurador-Geral. Senhor presidente, senhor relator, senhores conselheiros, o Ministério Público de Contas mantém o parecer nos termos relatados. Em discussão. Na discussão, quero registrar a presença do presidente da Câmara, responsável por essas contas, Nova Chavantina, o vereador Branquinho. Conselheiro Antônio Joaquim aqui está, ex-deputado. Conselheiro Antônio Joaquim está fazendo um registro especial aqui. É? Ah, não sabia. Então, o senhor vereador é filho do conselheiro Antônio Joaquim? Professora Tânia sabe disso? Continua em discussão, em votação, o conselheiro Domingos Neto. Diante das razões adotadas no meu voto, não acompanho o parecer ministerial no sentido de julgar irregulares as contas em questão. Isso porque os 2 fundamentos utilizados pelo douto de contas, em violação aos artigos 29, parágrafo 1º, e 37, parágrafo 1º da Constituição da República, ao meu ver, não justifica opção pelo julgamento irregular. Em relação ao gasto excessivo, entendo que o percentual previsto no artigo 29, parágrafo 1º, 70% deve ser aferido, considerado a receita total da Câmara, sem descontar qualquer valor, R$1.200.000, nos termos da decisão 254, complementada da resolução 21/9. Contudo, o parecer ministerial entendeu que o gestor deveria ter considerado o valor recebido, R$1.200.000, menos a devolução que não foi gasto. Momento aqui, presidente, está com um problema na... R$49.500, ou seja, R$1.150.542. Em relação ao outro fundamento, apesar de concordar com a existência da irregularidade, por isso sugerir a aplicação de multa ao gestor, divirjo do entendimento ministerial, no sentido de que o gestor deve ser condenado a restituir o equivalente a 1.000 PFs, na medida em que, ao meu ver, nem todos os gastos com publicidade resultaram em promoção pessoal dos vereadores, haja vista que algumas delas limitam-se a divulgar fatos e ações do poder público, sem conotação de promoção pessoal. Face ao exposto, acolho em parte o parecer do Procurador de Contas, Dr. Getúlio Velasco Moreira Filho, voto no sentido de julgar regulares com determinações legais as contas anuais do exercício 2009, Câmara Municipal de Nova Chavantina, gestão do senhor Manuel José da Silva, aplicar ao mesmo multa de 50 UPFs, conforme discriminado no meu voto. É como voto, senhor presidente. Senhores conselheiros que votam de acordo com o relator, permaneçam em silêncio. Presidente. Com a palavra, Sua Excelência, o conselheiro Antônio Joaquim. Se fosse levar em conta o pé da letra a informação do conselheiro Alencar, eu teria que me declarar impedido. Claro, claro. Mas é brincadeira do conselheiro. Mas eu quero registrar a motivação da brincadeira rapidamente, eu acho que vale a pena. Eu estou acompanhando o relator. O vereador Branquinho, é interessante, é um relato histórico. Quando assumi a Secretaria de Infraestrutura, em 1996, naquela crise que Vossa Excelência presidiu, foi convocado para ser secretário de Fazenda, e eu, juntamente com Vossa Excelência, assumi
a Secretaria de Infraestrutura, que era para cuidar de obras, porque não tinha nem um centavo para fazer obras, senão eu não assumiria nunca, né? O meu perfil de fazer obras, foi por isso que eu fui eleito. Era para administrar a crise. Para administrar a crise, para dizer não. Não, o voto chegou e aí que a coisa apertou mesmo, porque ele foi fazer a gestão tudo. Fiscal, né? Cortou tudo, né? E é por isso que eu quero fazer esse registro, porque para você fazer uma revolução nas contas do governo é preciso ter coragem. Claro. E Vossa Excelência teve coragem naquele momento. Eu faço esse registro. Um adversário político, o prefeito de Chavantina, estimulou a invasão de um terreno da Coab, que era ligado, a antiga Coab, ligada à Secretaria de Infraestrutura. Invadiu. Em 24 horas, o prefeito estimulou a invasão para criar o constrangimento para o governo. Eu tinha o dever de responder pelo governo para preservar o patrimônio do governo. Então, avisei o prefeito, olha, eu vou tomar as providências legais para você não ter o direito de estimular uma invasão de uma propriedade, né, pública, pelo fato de ser pública. Mas, nesse interim, existia uma verbinha na Coab que recebia com as mensalidades, e eu falei, por que nós não vamos fazer as casas nesse lugar lá, né? Aí o que aconteceu? Fomos lá, reunimos os invasores, eu disse, se vocês saírem, nós vamos dar uma cesta básica de construção para vocês fazerem 100 casas. Né? Resumindo a história. Para coordenar isto, claro, os caras saíram, as pessoas saíram, eles viram que era uma boa fé. Sim. Saíram, desocuparam a área, fizemos um projetinho de 100 casas e tinha um garotinho de 18 anos que era entrão para burro, falava para burro, mas eu falei, esse guri não tem vício nenhum, eu fui elegido como coordenador do processo. E ele coordenou a construção das casas, se elegeu o vereador em seguida. E depois ficou deputado. Então, essas 100 casas foram feitas em Chavantina, hoje é o bairro Cristalino, né? Como chama o bairro lá das 100 casas? Bom Jardim. E depois 100 casas em Água Boa. Ao secretário de Fazenda, Bom Jardim. E depois lá em Água Boa, mesmo caso, com o mesmo terreno, foram feitas mais 100 casas. Então, é um registro histórico que faço, aproveito e a conclusão, aí descobriram o dinheiro? Eu não queria, eu não concluí, mas ele me autorizou. Nesta responsabilidade de gestão fiscal, o que ocorria? A Coab era uma vergonha, devia, me parece, 200 milhões. 247 milhões de reais. E eu tinha esses 2 milhões lá, gastamos em 100 casas 1 milhão, 10 mil por cesta básica, compramos lá mesmo. E depois da segunda casa acabou os 2 milhões. Aí começou a entrar, e o secretário de Fazenda na gestão fiscal falou, quem é que disse que a Coab tem dinheiro? Tem uma dívida de 250 milhões aqui, rapaz. Você para com isso, me dá esse dinheiro aí, desgraçado. Saquei o dinheiro e levei presente. Levei para o Tesouro. Mas, de qualquer forma, foi um trabalho... Uma grande iniciativa. É uma coragem, porque aí o Estado está organizado, porque se não fosse entender... Aliás, assim, as casas em Água Boa deram mais repercussão do que em Chavantina. Verdade. Porque havia E essas casas, nessa época, o conselheiro Antônio Joaquim, o Ibope dele, como a gente chama lá na Araguaia, subiu muito, porque os gaúchos reclamavam que não ia nada de Cuiabá para lá, e realmente não, era complicado. Mas essas casas em Água Boa deram repercussão, como também em Chavantina. Mas eu também quero ressaltar aqui o trabalho do vereador Branquinho, lá em Chavantina. Até hoje ele é uma pessoa muito atuante. Qualquer coisa que você for fazer em Chavantina, você tem que procurar o Branquinho, porque ele está sempre disposto. Isso. Que bom. Sempre disposto. Então eu quero dar os parabéns para ele aqui publicamente pelo trabalho. Bom, aprovado por unanimidade o processo 7.320/2010, relatoria do conselheiro Domingos Neto, acordo 3.280/2010, Câmara Municipal de Nova Chavantina, contas online de gestão de 2009, regulares com determinações legais, aplicação de multa, publique-se.